E, gente, tudo bem? Vamos começar aqui questão 3, prova ITA discursiva 2020. Questão que tem se... Dizemos que o número natural n é um cubo perfeito se existe um número natural a, tal que n é igual a ao cubo. Determine o subconjunto de números primos que pode ser escritos com a soma de dois cubos perfeitos. Tá, vamos lá. O que a gente tem? Basicamente, no enunciado, ele está falando... Vamos primeiro fazer uma nomenclatura que a gente tem o seguinte. A gente tem que o n, ele é a terceira, e a gente vai ter um n' que vamos chamar ele de b terceira, certo? Certo. O que a gente tem? A gente tem que a terceira mais b terceira tem que ser igual a um número primo aleatório aí, que é o que a gente quer. Tá. Então, o que acontece? A gente precisa do seguinte. Uma condição de existência interessante que a gente tem que analisar aqui é o seguinte. Vamos supor que a ao cubo sobre b ao cubo. Vamos supor, se o a for um múltiplo de 3, por exemplo, vamos supor, se a se o a for, por exemplo, 8 e o b for 2. Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Porque se você somar um número que não é primo entre que esses números aqui, vamos supor aqui que o a seja 8 e o a cubo seja 8 e o b cubo seja 2. A gente teria, por exemplo, aqui a gente teria aqui 8 mais 2, né, é igual a p. Mas se você reparar, a gente sempre vai poder colocar um número em evidência aqui, ó. Ficaria 4 mais 1. O que tornaria esse número não primo, né? Porque ele poderia ser expresso pela multiplicação de dois números inteiros. Diferentes que eles, né? Diferente se aqui não for 1, né? Porque se aqui fosse 1 estaria certo, mas aqui é 2, então ele não pode ser escrito, porque esses números vão ser diferentes de 1 e dele mesmo. Certo? Então, o que acontece? O que a gente tira aqui disso? A gente tira que essa fração aqui, ela tem que ser irredutível, certo? Ela tem que ser irredutível. 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 Ou seja, A3 e B3 tem que ser primos entre si. Certo? Beleza. Mas o que a gente tem agora? A gente pode fazer o seguinte. O que acontece? A gente vai ter... Vamos adotar essa expressão aqui. Essa expressão aqui, ela é uma expressão aqui bem famosa, inclusive, que tem uma fatoração muito interessante para ela, né? Que é a cubo mais b cubo. Isso aqui é uma fatoração interessante que aparece... Não aparece muito, mas até que de vez em quando aparece sim. Algumas vezes aparece. Vai ser igual a mais b vezes a quadrado menos ab mais b quadrado. Isso aqui de vez em quando aparece. Interessante saber. Tem jeito de você desenvolver isso aqui, né? Por teste, vai testando, agrupando aí. Por quê? Vamos aplicar distributivo aqui só para provar que tá certo, né? A gente tem a ao cubo menos a quadrado b mais ab quadrado mais ba quadrado menos ab quadrado mais b cubo. Isso aqui simplifica com esse... isso aqui simplifica com esse aqui. Então fica sobrando só a cubo mais b cubo. Então, funciona, né? Então essa aqui é a fatoração que a gente pode usar. O que acontece? Isso aqui você pode ir testando, não é da prova, funciona. Não é tão difícil de encontrar, não. Então, vamos lá. A gente tem que esse a cubo aqui, isso aqui é a mesma coisa que o p, né? Isso aqui é o p. Então, o que acontece? Já que isso aqui é um número primo, a gente tem duas opções. Esse vai ser o 1 e esse vai ser o p. Esse vai ser o p. Ou esse vai ser o p e esse vai ser o 1. Essas aqui são as nossas opções, certo? Porque o p é um número primo. Tá. Então vamos lá. Vamos achar umas condições de existência no enunciado agora. Dizemos que o número natural n é o cubo perfeito se existe um número natural a. Então a é um número natural
da mesma forma que B também é um número natural, né? Porque o B é semelhante ao A. Então isso quer dizer que o A aqui ele desconsidera o zero? Porque aqui o zero não funcionaria, né? Porque o zero ele seria zero mais zero, o zero não é um primo, né? Então A e o B, o A tem que ser maior que um e o B tem que ser maior que um. Portanto, isso aqui, ó, A mais B, isso aqui tem que ser maior que 2. Porque o A é maior que um e o B é maior que um, portanto ali tem que ser maior que 2. Portanto, essa opção aqui, ela está descartada. Portanto, a gente vai ter essa opção só aqui, ó. A gente vai ter que isso aqui, o A mais B, vai ser igual ao nosso número primo, e o A quadrado menos AB mais B quadrado tem que ser igual a 1, certo? Então vamos escrever isso aqui. Porque a gente tem o seguinte, a gente vai ter que A quadrado mais AB menos AB mais B quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a 1, certo? Isso aqui é o que a gente tem por enquanto. O que a gente tem? A gente tem isso aqui. A gente vai ter a outra expressão ali, que A mais B vai ser igual a P, né? Que é dali que a gente, em cima que a gente tirou. E a gente tem que A ao cubo mais B cubo é igual a P. Tá. Essa expressão aqui não vai ter como a gente determinar, né? Essa equação aqui. Porque só tem uma incógnita, só tem duas incógnitas para uma equação que tem um valor absoluto. A gente pode escrever ele em função de P, claro, mas não vai adiantar tanta coisa. Então vamos descartar essa equação aqui porque a gente não consegue achar valores numéricos para ela. Então a gente tem esse sistema de equação aqui, que sobrou. A mais B é igual a P, e A ao cubo mais B cubo é igual a P. Tá, se você reparar, o A e o B tem que ser pertencentes aos naturais, né? O A e o B tem que ser pertencentes aos naturais. Vamos lá, o que acontece? Resolver equação não é só ficar jogando x para um lado e x para o outro, nesse caso A para um lado e B para o outro. Você também tem que saber resolver equação olhando e sabendo diferenciar. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem números naturais que elevados ao cubo tem que ser igual a soma deles sem estar elevado ao cubo. A nossa única opção é ser 1 e 1. A nossa única opção é A ser igual a 1 e B ser igual a 1. Porque não tem mais nenhuma outra opção. Porque você teria, por exemplo, 2. Seria, por exemplo, 2 e 5, por exemplo. 2 mais 5 aqui seria um primo, 7. E ao mesmo tempo, A ao cubo mais B cubo. Isso aqui é o mesmo número, né? P e P, não são números diferentes, são o mesmo número. A ao cubo seria 8, mais 125, seria 133. Então, aqui não tem jeito, né? Qualquer outro número que você testar não vai funcionar. Agora, o 1 funciona, né? Porque é 1 mais 1, que é igual a 2. E 1 ao cubo mais 1 ao cubo, que é igual a 2 também. E aí funciona certinho. Então, nossa única solução é 1. Então, ele quer, na resposta, o subconjunto de números primos que pode ser escrito com a soma de dois cubos perfeitos. Portanto, a nossa solução aqui vai ser o conjunto número 2. Só com o número 2. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado.